Olá, sejam muito bem-vindos a Construindo uma Vida Rica na Europa. Hoje eu estou aqui em Bétera, na região de Valência, assim como Nácara, que é onde eu moro, porém estou aproveitando para explorar e também trazer para vocês paisagens novas, diferentes e esse ar e energia europeu que, de verdade, essa luz daqui é muito, muito incrível mesmo. E hoje eu quero trazer aqui para vocês pontos muito, muito importantes. E não importa se você tem a intenção de morar ou de viajar, o que eu vou trazer aqui para vocês são pontos que eu gostaria de ter tido acesso, que eu gostaria de saber antes de fazer a minha viagem. E eu vou dizer que eu pesquisei e pesquisei muito. E tem um ponto que ninguém te traz muita clareza, que é a questão do chip de telefone. Porque o que acontece? Nós sabemos que a cada região existe um chip, um número específico. Então, se você vai fazer uma viagem internacional, você não consegue usar o mesmo chip, o mesmo número do Brasil. Então, você precisa ter um número da região. Quando nós fomos para a Argentina, no ano retrasado, nós tínhamos dois celulares, obviamente, o meu e o do meu marido, e o do meu marido, na época, tinha chip. O meu, ele já estava com aquele formato do eSIM. E naquela época, então, nós conseguimos colocar um outro chip no telefone dele e conseguimos usar. Ele ficava roteando a internet dele para mim, para que realmente eu pudesse também ter acesso. E a gente conseguiu usar pelos dias que nós ficamos na Argentina. Só que agora, nós dois estamos com chips que são eSIM. E isso era a minha maior preocupação, porque nós não conseguiríamos chegar aqui e simplesmente pegar um telefone. E quando você vê vídeos mostrando sobre o que você precisa fazer, os principais pontos, documentação e tudo mais, para você pelo menos chegar de uma forma tranquila, todo mundo fala sobre o chip. Só que ninguém falava sobre o eSIM, ou trazia muita clareza sobre o eSIM. E nas pesquisas falaram que a gente teria que ir num estabelecimento de telefone e pedir um eSIM. Só que eu ficava assim, meu Deus, eu não sei falar a língua, eu vou ter que ir num estabelecimento, pedir um eSIM, e tem um agravante nesse caso. Eu não podia, de forma nenhuma, perder o meu eSIM do Brasil, porque eu não iria retornar para o Brasil. Então, se eu perdesse esse eSIM, eu perderia o contato com clientes que ficaram no Brasil. Então, eu não tinha a opção de perder esse número. Então, esse era algo que realmente me apavorava e me assustava quando eu pensava na viagem. Era saber se eu ia chegar aqui e conseguir ter contato e manter o meu número por causa dessa transição que ninguém me trazia muita certeza. Então, o que você precisa fazer para chegar aqui e não passar perrengue, para você realmente conseguir ter um número e não ficar com o mesmo medo, o mesmo receio que eu tive de realmente perder um número, de ficar sem contato, enfim, porque esse era o que mais me apavorava. Você pode sim colocar o número sem sair do Brasil, tá? Então tem essa possibilidade. O que eu utilizei, tá? Foi o Lebara. Então vou deixar aqui para vocês na descrição também, tá? Que realmente é possível você estar, então, incluindo um outro eSIM no teu celular pelo Lebara, e quando você chegar na região que você deseja, pelo menos falando Lebara, falando na região da Europa, né? Pode ser que talvez outros países exijam outras operadoras, tá? Então também é importante eu trazer isso aqui para vocês. Então para a Europa, Lebara, ok? E aí você pode estar instalando esse segundo eSIM no teu celular, então sim, você pode ficar com os dois. Você vai determinar se ele vai ser principal ou secundário. No meu caso, como eu vou estar residindo aqui agora, eu coloquei o meu da Lebara como principal e deixei o meu do Brasil como secundário. Mas, ou seja, eu consegui permanecer com os dois números. Óbvio que o do Brasil não funciona aqui, mas por que eu permaneci com o do Brasil? Por causa do WhatsApp, né? Então, como que eu consigo também ter dois WhatsApp? Se você desconhece dessa informação, é possível você ter o WhatsApp Business, que é o da empresa, né? O meu inglês não é tão bom assim, mas acredito e espero que o espanhol esteja melhor. Também o WhatsApp normal. Então, um você deixa pro teu chip, ou pro teu eSIM, no caso, principal, e o outro pro secundário, certo? Então, como o número que eu tinha no Brasil já era da empresa, então ficou tudo certo, ficou ali instaladinho, bonitinho na da empresa, nada mudou. E aí, agora eu instalei o espanhol no outro WhatsApp normal e está funcionando os dois pela graça de Deus. Então sim, você pode ter mais que um eSIM no teu celular, sim, você pode fazer a instalação antes mesmo de sair do Brasil e vai dar tudo certo, tá? Esse era um receio que eu tinha, você não precisa ficar esperando para ir numa empresa, tem que ficar se explicando o que você quer, como que você quer, você consegue sair do Brasil já com isso tudo certo se você usa eSIM. Mas algo que eu fiz de início e que realmente resolveu no determinado momento ali, claro que eu tive que realmente migrar para o eSIM, isso não teve como
permanecer da forma que estava, mas para um provisório para resolver a minha urgência inicial foi tranquilo. E claro que para você que utiliza do celular com o chip, é também o que você vai estar adotando, tá? Então, ao chegar na Espanha, sim, você precisa estar comprando um chip. E aí tem quioscos, tem o chip para vender, você compra o chip, já compra com a recarga, faz a instalação no teu celular, utiliza, tem acesso normal, e aí quando você retornar para o Brasil, você instala novamente o teu chip brasileiro e tá tudo certo, tá? E vai ser por esse chip espanhol que você vai colocando recarga caso acabe. O que nós pegamos aqui, que daí foi o que eu fiz inicialmente, porque como eu falei, eu tava com medo de colocar o eSIM, tava com medo de perder as informações, certo? Então nós trouxemos um celular, que também é um celular da empresa, mas de outros produtos que a gente vende, né? Produtos digitais. Então a gente tem um celularzinho mais antigo, que é a base de chip. Então nós compramos um chip, instalamos nele e nós fazíamos esse celular de roteador. Então ele roteava tanto para mim quanto para o Luan, e era por ele que eu tava fazendo as minhas reuniões. Só que o que acontece? Eu não sei se tem alguma diferença com o eSIM ou com o chip, mas acabou muito rápido do chip. O do chip, a internet acabou assim em 5 dias, ou seja, quando eu fui fazer as minhas reuniões, porque eu nem tinha iniciado ainda, eu cheguei aqui na quarta e eu só fui começar a ter reunião na segunda. Quando eu comecei na segunda, eu já não tinha mais pacote de dados naquele chip. E eu nem tinha consumido tanto, né? Eu nem tinha usado com tanta intensidade ainda a internet e não durou muito. Então, ou seja, a gente viu que se eu tivesse que usar desse chip para realmente fazer tudo que eu precisava aqui, não ia ser suficiente. Então foi onde a gente instalou o eSIM do Luan para fazer o teste, ver como que funcionava. A gente viu que deu certo, mas de primeiro momento o chip foi muito válido, conseguiu ser esse roteador para nós, então a gente conseguiu trabalhar com ele, certo? E você que tem um chip, chega aqui, compra o chip, instala, usa, recarrega a quantidade que você precisa e pelos dias que você vai ficando, depois volta pro Brasil e instala o teu tudo normal. Então, realmente, essa era uma informação que me faria muita diferença, tá? Eu gostaria muito que alguém tivesse me deixado mais tranquila nessa parte, porque todo mundo só falava assim, ah, você precisa de uma empresa, instalar eSIM, e ninguém me trazia clareza de como que isso ia funcionar. Isso me apavorava. Outra coisa que realmente me deixavam com um certo receio é exatamente a parte da viagem, da imigração, né? Que também é uma parte que, sim, você acaba tendo que levar documentação, comprovação, mas que, graças a Deus, foi um processo bem tranquilo. Mas eu já te preparo aí com os documentos, então, que você precisa ter, tá? Isso é muito importante para que você possa estar fazendo uma viagem, independente de como ela seja, de forma tranquila. Então, no caso, você precisa, pelo menos para vir para a Europa, tá? Ter um passaporte válido de pelo menos 3 meses de emissão. Então não dá de você marcar a tua viagem e dizer assim, não, eu vou fazer o meu passaporte depois, tá? Não! Você precisa ter o teu passaporte com pelo menos 3 meses de validade. E leva um tempo para você conseguir tirar foto, você precisa fazer o agendamento. Não sei se todos os lugares são assim, mas pelo menos lá em Santa Catarina a gente precisa agendar, tirar uma foto, além de ter que fazer todo o processo online, preencher um formulário, fazer o pagamento da taxa, certo? Então é importante que você já se organize com o passaporte, se você tem vontade, e ainda, mesmo sem data, já coloca isso como uma prioridade, coloca na tua lista de desejo para que você possa separar um valor do teu orçamento para estar pagando a taxa do passaporte, emitindo e tendo ele válido com pelo menos 3 meses. Outro ponto, tá? É você realmente ter uma passagem de ida e de volta se você for turista, tá? Então, turista tem que ter a passagem de volta. Se não for ter a volta, você tem que ter a justificativa do porquê que você não vai voltar. Então, você daí sim tem que ter um documento que comprove que você está indo para trabalho, né? Um visto de trabalho, um visto de estudante. Então, aí vai depender da tua pretensão de vir. Se vir a passeio, tem que ter ida e volta, tá? Se for realmente para trabalhar e estudar, você pode não ter a volta, mas você vai ter que ter essa comprovação, esse documento. E no meu caso, eu realmente fiz a compra de ida e eu fiz a compra de volta. Só que a volta eu utilizei de um outro aplicativo que realmente faz a validação da passagem, é uma passagem válida, só que ela tem validade por 48 horas. Porque de início eu vim como turista, porque eu estou fazendo toda a parte de documentação aqui na Espanha, tá? Então, realmente, eu vim como turista, então eu tive que comprar a vinda normal, né? E aí, a volta, eu fiz a compra, onde eu paguei $16 para uma passagem válida por 48 horas. Quando eu fiz a imigração, eles me pediram essa passagem e deu certo, realmente a passagem estava válida e ficou tudo ok. Só que eu não posso garantir que todas as vezes vai realmente dar certo, tá? Então, realmente tem o risco, você corre o risco de fazer a aquisição e talvez não passar. Então, aí vai do quanto você também está disposta, se você tem a intenção de vir morar para cá e se regularizar aqui, igual eu estou fazendo, corre o risco de você talvez comprar essa passagem para você não ter o custo do desembolso total de uma passagem de volta e talvez não passar, tá? E aí, então, vai do quanto você está disposta a realmente se arriscar. Mas deu certo, a gente comprou essa passagem, funcionou, estamos nos regularizando aqui. Ok, outro documento que você precisa, tá? Seguro
viagem. O seguro viagem a gente pegou do cartão de crédito, tá? Já ouvi falar que ele não é tão bom, então assim, se realmente você precisar de fato de uma assistência aqui no país, assistência médica, e queira usar deste seguro, você talvez possa ser que tenha algum problema, tá? Então já ouvi muitas reclamações de pessoas que pegaram pelo seguro viagem do cartão, precisaram, ficaram gripadas, ficaram, né, mal, com alguma intoxicação, precisaram ir no hospital e quiseram utilizar esse recurso particular, vamos dizer, não tiveram tanto acesso, tipo, dizia que ia estar retornando dali 3 dias, que ia fazer a liberação dali 3 dias, mas se você tá ruim, se você tá doente, você precisa daquilo para aquele momento, para aquela hora, você não pode ficar esperando um retorno dali 3 dias, talvez ali 3 dias você nem esteja mais no país, né? Então, isso que pelas minhas pesquisas, tá? Então não vou falar que foi algo que eu passei, mas pelas minhas pesquisas, eu vi que teve pessoas que acabaram sofrendo com essa parte do seguro viagem quando tentou utilizar pelo cartão de crédito porque não teve tão sucesso, mas é um seguro aceito, tá? Então, assim, por questão de imigração, você vai passar tranquilamente com o seguro viagem do cartão de crédito. Então, dê uma pesquisada qual que é a tua bandeira. Eu, por exemplo, uso a bandeira do Visa, tá? Então, o seguro viagem que eu consegui foi o do Visa. Foi super tranquilo para emitir, a gente emitiu com 10 dias antes da viagem, então ficou super tranquilo, super certo, só que é algo que eu sei que talvez se eu fosse contar em usar aqui, pode ser que eu tivesse algum problema. Então se você quer ter uma segurança maior de que se de fato você passar por algo e você quer garantir que de fato você vai estar acobertada e que não vai ter risco nenhum, talvez seja interessante você estar analisando outros seguros viagens que trariam uma segurança maior, mas a questão é que você só vai saber se de fato vai ser efetivo se você precisar usar, e eu espero que você não precise, certo? Mas aqui venho compartilhando então aquilo que eu fiz comigo e que deu certo, pelo menos até agora tudo certo referente ao seguro viagem utilizado pelo cartão de crédito e pela bandeira Visa, tá? Outro documento então que você precisa, além do passaporte, do seguro viagem, da passagem de ida e volta, você precisa ter a comprovação financeira, tá? Essa foi uma parte que eles não nos pediram, tá? Tanto o seguro viagem eles não nos pediram, mas é a recomendação ter, e a gente fez, até mesmo por própria segurança, mas que nem eu disse, espero não usar, e talvez se eu precisar usar não vai ter tanta segurança assim, porque eu optei pelo cartão, mas ok, é uma exigência, não pediram, mas eu fiz. Outro ponto é a comprovação. Eu não precisei comprovar, tá? Se eu tinha a quantidade ali de euros suficiente. Porém, eu não passei por um token que tem lá. Hoje, o processo de imigração é feito de 2 formas. Você passa por um token, onde você realmente declara todas as suas informações. Outro ponto importante, vindo para a Europa. Pode ser que outras regiões o método seja diferente, tá? Então, vindo para a Europa, a gente passou por um token, onde a gente tem que colocar as nossas informações. Eu estava na fila desse token, só que essa fila estava gigantesca, quilométrica, assim. A gente ficou mais ou menos umas 2 horas nessa fila. E a gente ia fazer uma conexão, porque a gente parou em Lisboa, lembro da nossa conexão? Nós paramos em Lisboa e nós tínhamos que vir para Madrid. E o nosso voo, ele ia sair às 11 horas da manhã. E era 9 horas e nós ainda estávamos na fila do token e tinha muita gente na nossa fila. Então a gente chegou quando veio muitos aviões internacionais ao mesmo tempo. Então o que eles perguntaram? Quem que tinha conexão? Aí nós levantamos a mão, né? Falamos que realmente tínhamos conexão e aí eles nos tiraram dessa fila do token e já nos passaram direto para falar lá com o policial da imigração, né? Então nós não chegamos a fazer esse preenchimento no token, então não sei como funciona. E ali a gente não declarou que seria o momento, a gente não declarou o quanto que a gente trouxe de euro, certo? E na hora de fazer a imigração ali física, a gente apresentou então passaporte, os documentos ali, mas ele não nos pediu a comprovação financeira, tá? Mas nós tínhamos o dinheiro em espécie ali para mostrar, tínhamos a cópia do extrato da conta da Wise, caso pedisse, e a gente tivesse que comprovar que tivesse algum valor em digital também. Então nós levamos o dinheiro físico de forma acessível conosco, né? E levamos também uma cópia do extrato da conta digital da Wise, que é onde nós tínhamos o euro, ok? Caso ele pedisse pra gente estar confirmando ali. E que nem eu já falei em outro episódio, o ideal é 100 euros por dia e por pessoa, tá? Então, você tem esse valor, você vai chegar lá, você vai confirmar esse valor que você está levando. Recomendo que você também não leve muito euro, porque senão pode ser que chame a atenção. Se você está vindo para morar, também tem que ter esse cuidado, tá? Porque se você vir com muito euro, seja no digital, seja no físico, pode ser que chame a atenção e eles digam, tá, mas por que você precisa de tanto dinheiro assim? Se você tá vindo para trabalho ou para estudo, ok, você já tá vindo para residir mesmo. Mas se você tá vindo como turista, é ideal que você não traga uma quantia tão grande para não chamar muita atenção nessa parte, ok? Outro ponto importante aí, então, fora a comprovação financeira, também é a comprovação de hospedagem, tá? Então você precisa ter, e isso foi algo que eles nos pediu. Eles nos pediram duas informações, a passagem de volta e a hospedagem, tá? Então você precisa ter uma hospedagem, uma comprovação de que você tem um lugar para chegar, para dormir,
tá? Isso comprova que, de fato, você não vai ficar perambulando aí pelo país. Então, você precisa ter um lugar que você já tenha destino para dormir. Então, esses são os documentos comprobatórios para você poder passar na imigração e chegar até a Espanha. Então, esse foi os passos, assim, importantíssimos que a gente precisou se organizar para vir, tá? Ter esses documentos e também resolver a questão do chip, que a gente resolveu de primeiro momento com o chip e depois nós instalamos o eSIM. Mas você já pode vir com tudo resolvido. Detalhe, tá? É fundamental que vocês tragam tudo isso impresso, porque o que acontece? No aeroporto tem internet gratuita, mas pode ser que você acabe sentindo alguma dificuldade em abrir um aplicativo, em abrir algo no celular. Então é importante que você traga tudo impresso, até mesmo para você poder entregar para a pessoa, né? Então a gente trouxe tudo impresso. Então quando ele pediu a volta, a gente entregou o papel impresso da volta. Quando ele pediu o comprovante da reserva, a gente mostrou o documento impresso. Então é importante que vocês tragam isso impresso para não ter risco de precisar de algo e você não conseguir acessar. Muito importante que você faça a tua rota, tá? Que você entenda exatamente aonde você está, para onde você precisa ir e os meios que vão te levar até lá, tá? Aqui, por exemplo, na Espanha, Uber até funciona, mas não é os aplicativos mais utilizados. Então a gente teve muita sorte quando a gente chegou em Madrid, porque a gente chegou em Madrid não, desculpa, em Valência. A gente chegou em Valência e precisava vir para Náquera, mas já era muito tarde, era tipo 8 horas da noite quando a gente chegou, 8 horas da noite quando nós chegamos em Valência. E aí, pra gente pegar mais um ônibus para ir para Náquera, nós não sabíamos exatamente onde que nós tínhamos que parar, então nós acabamos optando por pegar um Uber. E tivemos muita sorte que o Uber aceitou, veio um carro grande do Uber ali, a gente conseguiu pegar meio que uma van, assim, então coube todas as malas. E nós pagamos 60 euros para poder fazer esse translado, então, do metrô, de onde a gente parou em Valência, para nossa casa em Náquera, tá? Mas pode ser que você não tenha tanta sorte com o Uber, porque como eu disse, aqui não é algo tão utilizado. Então é importante que vocês se informem do roteiro que vocês têm que ter, de onde vocês têm que ir, como que vocês vão chegar lá e talvez estar instalando outros aplicativos, então aí, similares ao Uber, mas que tem mais funcionalidades aqui, tá? E detalhe, então, igual, por exemplo, nós tivemos que pegar de tudo um pouco, né? Porque a gente realmente chegou em Madrid e a nossa parada é Náquera e dá 2 horas e meia mais ou menos de distância, certo? Então nós tivemos que sair do aeroporto, pegar um ônibus que nos levou até a estação de trem. Para da estação de trem a gente ir para a estação de metrô, da estação de metrô a gente vir parar em Valência, e de Valência até aqui em Náquera a gente teria que pegar mais um ônibus, que foi aí onde a gente optou pelo Uber, porque vimos que realmente ia ser mais rápido e que talvez mais assertivo, porque com o ônibus a gente ainda não saberia aonde exatamente parar em Náquera, né? Então todo esse percurso a gente já tinha mapeado, já sabia que precisava fazer, e enquanto nós estávamos no aeroporto, a gente teve acesso à internet gratuita, e dentro dos aeroportos, eles são muito acessíveis para comunicação, porque eles sabem que tem muito turista, então eles explicam muito bem, eles comunicam, eles realmente te dão todo o direcionamento. E aí, ok, eles foram muito prestativos, a gente entendeu como pegar o ônibus, a gente entendeu onde parar. Chegando lá, a gente precisava comprar a passagem, né, então, do trem e do metrô. Conseguimos comprar, eles também foram bem solícitos ali, compramos as passagens, entramos no trem. Ok, só que a hora que a gente chegou do trem pro metrô, não tinha uma alma viva pra nos ajudar. Uma alma viva. A gente olhava e era um monte de gente só passando e não tinha ninguém que pudesse nos ajudar. Então ali foi um momento que realmente a gente acabou ficando um pouco assustados, vamos dizer assim, porque a gente estava com um monte de mala e a gente simplesmente não sabia pra onde se direcionar. E aí, enfim, a gente rodou ali e conseguiu achar uma pessoa que nos avisou que a gente precisava subir. Só subir, subir, subir. E literalmente, tá? A gente subiu muito, assim. A gente subiu umas 4, 5 escadas rolantes, assim. A gente foi subindo, subindo, subindo. Até que finalmente a gente chegou na estação que precisava. Só que não era muito informativo, tipo, não tinha muita clareza nisso. E, de fato, se você não souber pra onde você vai, ali seria um momento que talvez uma outra pessoa poderia ficar desesperada, tá? Então a gente sabia onde a gente queria ir, então a gente sabia exatamente como pedir. E quando a gente teve a oportunidade, a gente conseguiu aí realmente passar a informação e ter o resultado. E a gente conseguiu chegar no ponto que a gente precisava, tá? Mas, então é muito importante que você tenha essa ciência. Você vai sair, você vai chegar onde, você vai parar onde e como que você vai, de que forma que você vai, tá? No nosso caso, a gente não podia pagar um transfer porque ia ser muito caro, né? Porque como era muito longe, Madrid de Náquera, tava dando 600 euros, então acabava sendo bem pesado, assim. Então por isso que a gente optou em realmente fazer toda essa travessia utilizando desses recursos, porque aí saiu bem mais acessível, então a gente pagou, assim, no caso, tudo, acabou dando, eu acredito que em torno de uns 300 euros para 5 pessoas, tá? Então, acabou sendo mais acessível financeiramente e, enfim. Mas é importante ter essa informação, é importante saber onde você quer chegar, ter o roteiro claro. E aqui
na Espanha tem internet no metrô gratuito, tem internet no trem. Então a gente acabou, mesmo sem número ainda, conseguindo manter uma comunicação, conseguir se manter atualizado de onde a gente estava, de aonde a gente tinha que chegar, porque aqui tem internet. Pode ser que outras regiões que você opte ir não tenha tanta facilidade de internet assim nos meios públicos, né? No aeroporto tem, mas em meios públicos pode ser que não. Então também tem que tomar um cuidado com isso. Às vezes você já precisa ter o teu chip logo que você sai do aeroporto para você poder ter internet e poder se localizar, ok? Mas aqui a gente conseguiu ter essa graça de ter todos os locais de internet e a gente poder ter uma fácil comunicação. Acredito que a partir de agora você está muito bem direcionada dos primeiros passos e daquilo que é muito importante para você que quer dar esse passo, seja para passear, seja para conhecer outro lugar, seja para morar, do que realmente você precisa cuidar, dos pontos que você precisa tentar e dos documentos que você precisa ter. Mas caso você tenha qualquer outra dúvida, realmente já aproveita para compartilhar aqui. Compartilha o que você está achando também, se você está gostando, o que você está buscando ver mais aqui, para que de fato nós juntas possamos estar crescendo, você conhecendo mais sobre esse mundo aqui e que eu possa realmente estar te trazendo cada vez mais conteúdos ricos e que vão te permitir no futuro estar usufruindo desse ambiente, dessa energia, tá podendo conhecer, tá podendo aproveitar. E por tudo isso de uma forma muito tranquila, muito calma e que seja de fato uma viagem incrivelmente maravilhosa, tá certo? Então compartilha aqui sua dúvida, já curta o canal, se inscreve também para que você não perca nada e já acompanha aí para você ver aonde que vai ser o próximo destino e o próximo conteúdo. Se inscreve e não perca nada, valeu? Até! Valeu!